a nossa equipe está fazendo os ajustes técnicos aqui, um outro aviso também muito especial. Ponto de partida. Você que estava esperando o ponto de partida, você que estava aguardando aí, o pessoal vibrando aí, ponto de partida. As inscrições abrirão segunda-feira, amanhã, para darmos início às aulas. E essa turma tem uma novidade: todas as aulas presenciais. Então, a gente entendeu que a aula presencial tem muito maior dinâmica, perguntas, participação, e ela vai começar no dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, daqui 2 domingos, às 8h30, aqui na IP Parque. Então, a gente chega, participa da aula que vai durar cerca de 1h, 1h10. Então, a gente consegue terminar ali 9h40 e já fica aqui para o culto das 10 horas. Então, dia 15 de fevereiro, o ponto de partida se inicia. E dessa eu nem preciso me preocupar, ó, já colocaram aqui, tô chique. Obrigado, produção aí, pessoal da mesa. Então, só lembrando, o que é o ponto de partida? É importante para você que não saiba o que é o ponto de partida. O ponto de partida é a maneira com que você conhece os principais pontos bíblicos, teológicos. Então, a gente tem um mergulho de 10 aulas sobre teologia bíblica e, ao final, também uns encontros de teologia reformada. É o meio em que você consegue ser parte, tornar-se membro da Igreja Presbiteriana do Parque, e tornando-se membro da Igreja Presbiteriana do Parque, você é conduzido a um dos nossos pequenos grupos de vida. Então, você que deseja ser membro, você que deseja conhecer mais sobre as Sagradas Escrituras e a teologia reformada, ponto de partida, inscrições abertas a partir de amanhã no nosso Instagram. Instagram é @presbiteriana do Parque. Lá você encontra todas as informações, inclusive o link estará nos stories para você fazer um formulário no Google e participar do ponto de partida. O segundo aviso é um feedback do que aconteceu. Olha só que interessante, essa foto aqui, lindona. Foi a foto de ontem. Então, antes de ontem, mais de 50 adolescentes, 51, 52, alguma coisa assim, passaram a noite aqui cantando, louvando a Deus, ouvindo a palavra, e uma madrugada recheada de jogos, de alegria, de diversão. Essa foto aqui foi tirada ontem. Talvez você esteja olhando aqui e se fala assim: nossa, mas o meu filho estava no acampadento e ele não está nessa foto. É que tem um detalhe, essa foto foi tirada acho que 15:45. Então, se o seu filho não está nessa foto, pode ficar tranquilo, seu filho. Não é que ele fugiu da igreja, é que ele foi um dos que optou por dormir, né? Às 4h, 4h15, foi aí o horário desse registro. Foi um momento muito bom. E eu queria aproveitar esse momento para chamar aqui à frente o Dani e a Nai. O Dani e a Nai pode vir aqui à frente, e também a diretoria da UPA que está presente aqui. Estou vendo a Aninha, a Thaís desceu, a Thaís está aqui, a Gabi está lá embaixo. A Gabi está presente, mas a Gabi está servindo lá com o parquinho. Venham aqui à frente, por favor. Nayane e Dani são os atuais conselheiros da União Presbiteriana de Adolescentes da IP Parque. Eles resistiram e não dormiram. E eu acho que ontem à tarde, né, vocês conseguiram dormir? Olha só, dormiram o dia inteiro, né? Ontem saíram daqui às 8 horas, dormiram o dia inteiro, acordaram às 8 da noite, obviamente, né? Para jantar e voltar a dormir e estar aqui, né? Então, a gente percebe. Já as nossas adolescentes precisam ali de 4 horas de sono para recompor as energias, estão aqui. Então, essa é a diretoria, formada pela Thaís, pela Ana Carla, pela Gabi, que está lá embaixo. Ela está servindo com o parquinho, cuidando das crianças lá. Então, nós estamos felizes aqui porque esse foi a estreia da programação ao longo do ano. Então, essa equipe aqui é a equipe que é designada pelo Conselho para trabalhar com os nossos adolescentes ao longo do ano de 2025. Eu quero chamar o presbítero Gustavo para que venha à frente
e peço que a igreja se coloque em pé aqui nesse momento. Nós vamos orar por essa equipe, nós vamos agradecer a Deus pelo evento que aconteceu, pela programação, e pedir as bênçãos de Deus sobre o trabalho que será feito ao longo do ano. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, pela bênção de poder termos esses adolescentes aqui na nossa igreja. Nossa responsabilidade como pais, tios, amigos e irmãos na fé de pastorear, cuidar do coração deles e apresentar Jesus, apresentar o Evangelho para eles, Senhor, para que eles se transformem, para que eles mudem suas vidas, para que eles se entreguem ao Senhor, caminhem e testemunhem o verdadeiro Evangelho. A gente te louva pela vida do Daniel, da Nayane, que tem servido como conselheiros, que o Senhor os dê sabedoria para que eles apresentem a sua sabedoria para esses jovens, para esses adolescentes, e também, Senhor, essa equipe, essa diretoria que já tem testemunhado, servido, que também sirva de aprendizado do Senhor para o coração delas, de serviço em obediência ao Senhor e também testemunho aos outros adolescentes, Senhor. Amém. E que o Senhor continue os abençoando, os usando, e seja um ano de muitas bênçãos na vida deles e da nossa igreja por meio deles, que eles já são a nossa igreja aqui hoje. Então que o Senhor também os use para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. A igreja pode sentar. Desses 50 adolescentes, mais da metade foram amigos convidados dos próprios adolescentes. Boa porcentagem não conhece Jesus, não conhecia e teve contato aqui com a palavra, com as canções, com a amizade, com o amor que nos faz um. Então esse grupo de adolescentes em missão, proclamando Cristo Jesus. Agora sim, nós damos início então à nossa nova série de mensagens. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que o Espírito Santo te trouxe aqui, porque nós vamos iniciar uma série que vai cativar o teu coração. Ela vai transformar o seu interior. Drama, suspense, sofrimento, romance, histórias com personagens que refletem as nossas próprias lutas, os nossos próprios dramas e narrativas cheias, repletas de reviravoltas, que é o enredo perfeito para um dorama, né? Eu não sei quantos de vocês acompanham um doraminha, mas a história de Ruth é muito maior, acredite se quiser, é muito maior que o romance de Naomi Sim e Shankar, em Jardim de Meteoros. Então é muito maior, é muito maior. É maior que o romance de Ri Jae-hyuk, Seri, do Pousando no Amor, né? Que se você acompanha, você sabe que eles, de verdade, se apaixonaram, se casaram na vida real e constituíram família. Olha só o poder do dorama, né? Fica a dica também para o novo dorama que saiu, Ela Era Bonita, saiu agora na Netflix, tá? Se você não curte dorama, mas gosta de um romance, tudo bem, prepare o seu coração. Já peço desculpas ao fã-clube, às vezes até maluco, de Orgulho e Preconceito, né? Mas Mr. Darcy e Elizabeth, embora tenham o seu charme, também estão abaixo de Ruth Boaz. Não supera a história de Ruth Boaz, que é a história desse livro. Essa série, em que nós leremos juntos o livro de Ruth, vai fazer o seu coração chorar, porque é a verdadeira história de amor e redenção. Não é apenas um romance, é um romance do amor divino, que aponta para o cuidado, governo e soberania de Deus em nossas vidas. Portanto, dorameiros e dorameiras, não dorameiros e não dorameiras, preparem-se para mergulhar nessa linda narrativa que começa no capítulo 1 do livro de Ruth. São 2 livros bíblicos que contêm nomes de mulheres, Esther e Ruth. Nós vamos ao livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia, então, Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth. Você chega em Ruth, um livrinho curtinho, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, você pode acompanhar na sua Bíblia e também no seu dispositivo eletrônico e também aqui onde nós estamos compartilhando. Diz assim a palavra de Deus no verso 1: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá
com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos diante dessa narrativa tão bela, desse livro, que é uma novelinha, mas não uma novela simples, mas uma narrativa profunda do amor divino, do teu amor, do teu cuidado, mesmo em meio às circunstâncias adversas que atingem as nossas vidas. Que a gente possa aprender ao longo dessa série com Ruth, que a gente possa confrontar e se emocionar com as nossas próprias dores, e confiar e ter esperança na reviravolta do teu amor e da tua graça sobre nós. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém e amém. Tragédia, né? Eu fiz toda a divulgação dessa série, e aí o texto que a gente lê, tragédia. Como assim, pastor? Uma história de amor, uma história de romance, começa dessa maneira. Já começa com um poderoso lembrete, né? Até mesmo uma história de amor, ela pode começar com um início completamente desanimador, completamente frustrante. Ainda assim, Deus governa em todas as circunstâncias, e nós vamos perceber que o governo de Deus está sobre toda essa narrativa. O texto começa com uma frase impactante. Na época dos juízes houve fome na terra. E aqui a gente tem um contexto temporal e geográfico. Muito embora não saibamos quem escreveu Ruth, permanece como um livro anônimo. Alguns acadêmicos sugerem que seja o profeta Samuel, por causa da comparação da literatura e do gênero, mas a gente não pode afirmar isso com toda certeza. Mas sabemos que o momento em que essa história se desenrola é na época dos juízes, porque essa informação está no versículo 1 que nós temos. E essa época durou 350 anos, onde o povo caminhava em rebeldia, distante de Deus, distante da adoração, numa vida moral completamente corrompida. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria. E o último verso do livro de Juízes, e aí é interessante porque você está com a Bíblia física aqui, aberta nas suas mãos, você somente vira uma página para trás, e você encontra o último verso de Juízes, que vai dizer o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo, cada um fazia o que queria. Eu vivo do meu jeito, não dou satisfação para ninguém, sem se preocupar em honrar ou obedecer a Deus. Logo, a sociedade daquela época estava corrompida e vivia num ciclo em que Deus, vendo a situação, enviava disciplina ao povo. Deus, o justo juiz, enviava uma disciplina. Às vezes era um povo que atacava o povo de Israel, às vezes era uma circunstância natural, como a falta de chuva, para que o povo se arrependesse, buscasse ao Senhor em oração e voltasse aos caminhos. No meio disso, surge a história de Ruth. É no meio disso tudo que está lá Ruth. E o texto nos diz: houve fome na terra. Aqui começa um suspense, aqui tem uma tensão. Eles estão na terra prometida, eles estão na terra que mana leite e mel, eles estão na terra que foi preparada pelo Senhor, num local que é conhecido por ser o celeiro da região, um celeiro de uvas, de trigos e de oliveiras, e não tem um pedaço de pão.
naquela região, conhecida por ser o celeiro do mundo, não tinha um pedaço de pão. Então nós temos uma situação caótica, que de acordo com o texto, ela será agravada. Por isso que o tema da mensagem de hoje é esse, do caos à ruína. Do caos à ruína. Como assim, pastor? O senhor está querendo dizer que se as coisas estão ruins, elas podem piorar? Podem. Infelizmente, elas podem. Sabe por quê? E sabe por que geralmente elas pioram? Por causa de decisões mal pensadas. Por causa das nossas escolhas. E decisões ruins podem te levar a situações terríveis. E esse é o primeiro ponto. Porque as escolhas erradas, elas pavimentam um caminho para um desastre. Numa primeira olhada rápida, pode parecer que Elimeleque, esse chefe da família, ele toma a decisão de ir para Moabe com a sua esposa e seus 2 filhos, procurando uma boa solução emergencial para aquele momento. Só que nós hoje precisamos lembrar que Deus havia dado aquela terra ao seu povo. Então, nós estamos hoje num contexto cultural muito distante do que estava acontecendo há 3.000 anos atrás. A terra de Canaã, naquela época, era o lugar da habitação de Deus junto ao seu povo. Naquela época, era o lugar da adoração. Por que eu estou falando naquela época? Né? Eu sei que às vezes a gente tem um carinho e um romance, né? um cuidado especial por Israel, ainda nos dias de hoje. Só que nós hoje somos o Israel de Deus. Nós não estamos presos a uma região geográfica. O nosso Deus habita em nós, aqui hoje, na igreja, através do poder do Teu Santo Espírito. Porque isso foi inaugurado por Cristo Jesus, que enviou o Espírito Santo. Mas há 3.000 anos atrás, as coisas eram diferentes. O lugar da adoração, o lugar da presença se dava em Canaã. Ou seja, a identidade do povo de Deus estava ligada à nacionalidade, estava ligada ao espaço geográfico que tinha um significado espiritual profundo. É ali que Deus habita, é ali que Deus cuida, é ali que Deus governa, é ali que Deus inclusive disciplina. E a fome foi usada por Deus várias vezes como meio de disciplina no seu povo. E Elimeleque sabia disso. Sabia, por conta da história dele e dos seus pais, dos seus avós. Nós devemos saber disso hoje. Deus continua sendo o justo juiz que reina e que governa soberanamente. E eu sei que esse tipo de mensagem talvez incomode os nossos corações, né? Porque nós gostamos de conhecer o Deus que é amoroso, o Deus que é gracioso, o Deus que é bondoso, e de fato Ele é, assim Ele é revelado por Cristo Jesus, mas Deus não deixa de ser o justo juiz, Deus não deixa de ser aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, e muitas coisas acontecem como disciplina em nossas vidas. Aquele que ama disciplina os seus filhos. O nosso Deus nos ama, e quando a gente precisa, Ele nos disciplina. Só que a gente, ao invés de buscar a Deus, ao invés de respondermos com arrependimento, humilhação, a nossa tendência natural é procurar razões, causas puramente naturais de algo que está acontecendo em nossas vidas. Para a gente fazer o quê? Justificar e continuar fazendo o que o pessoal fazia na época dos juízes. Fazendo o que a gente quer fazer e não o que Deus orienta. A gente perde às vezes de perguntar para Deus: Deus, por que essa tragédia sobreveio sobre a minha história? Sobreveio a nossa nação? Né? Há quanto tempo a nossa nação sofre, e agora estou falando nação brasileira, sofre com desigualdade social? Há quanto tempo, há quantas centenas de anos a nossa nação sofre com corrupção? Com representantes do povo que roubam o próprio povo. E há quanto tempo nós fechamos os olhos, somos conhecidos por ser a nação que é o país evangélico, mas não muda a situação. O sofrimento, já dizia C.S. Lewis, é o alto-falante de Deus, para a gente se arrepender, para a gente se humilhar, para a gente buscar os caminhos dele. As coisas não vão mudar enquanto a gente ficar justificando. Não, eu sou bom, ruins são eles. Eu sou perfeito, eles que são um desastre. Não, nós não somos perfeitos. Nós precisamos olhar para Deus
e nos arrepender. O teólogo e pastor anglicano J. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, ele afirmou o seguinte, que a realidade do julgamento divino, como um fato, é expressa em cada página da história bíblica. É um fato. Deus disciplina. Deus disciplina no Antigo Testamento, Deus disciplina no Novo Testamento, Deus disciplina na história da igreja. Então a escolha de Elimeleque não foi perguntar a Deus a razão da fome. Ele não pergunta por que nós estamos passando fome. Ele não busca arrependimento. Ele não busca ajuda entre os seus vizinhos. Havia uma lei para o povo de Israel, lá em Levítico, de que você tinha a obrigação de socorrer os seus vizinhos quando eles passam por necessidade. Essa lei ainda é válida para nós como igreja, porque é inadmissível alguém aqui estar passando necessidade enquanto eu tenho de sobra. É minha obrigação, é minha missão suprir a necessidade dos nossos irmãos. Por que ele não buscou isso? Ele não quis. Ele não quis. Ele não esperou em Deus a provisão. Ele sequer consultou outras tribos que viviam do outro lado do rio Jordão e que estavam numa situação um pouco melhor, conseguiam ter cereais e comida. A decisão de Elimeleque foi partir, né? Ele olhou para sua família, a coisa está ruim, não importa se Deus está aqui, se Deus não está lá, #partiu, numa espécie de fuga imprudente. Deixa eu te cutucar. Meus amigos, minhas amigas, quando, na minha história, na sua história, fugir foi solução? Fala para mim. Quando que deu certo fugir? Que tipo de fome? E agora eu estou fazendo uma imagem, né, da fome, não somente a fome, literalmente, mas que tipo de fome tenta o seu coração a fugir? Que tipo de fome tenta o seu espírito a perder a confiança em Deus? Será que é a fome do emprego? Será que é o medo de você perder o emprego? Será que é o medo de você ser demitido, de você ser realocado? Será que é a situação familiar que não vive bem? Será que é isso que te tenta fugir? Não, eu vou fugir da minha família, porque eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo me dar bem com o meu irmão. Eu não consigo conversar com a minha tia. Aí eu vou fugir. E isso dá certo? Nunca deu certo. Será que é um problema de saúde? Então você tem um problema de saúde, você foge. Você foge dos seus amigos, você não quer comentar, você não quer compartilhar, você não pede orações, você fica no seu quarto trancado fugindo da situação. Se Deus tem promessas pactuais para a sua vida, e Ele tem, Ele vai cuidar de você. Ele cuida de você. Então a mensagem é: espere. Espere em Deus. Mas Elimeleque resolve partir. O nosso gênero literário aqui, do escritor anônimo que nós não sabemos, tem vários resquícios de ironia no jeito que ele escreve. E existem alguns pontos interessantes, como o próprio significado dos personagens. Elimeleque é um nome que significa Deus é rei. Deus é rei. Deus governa. Deus é soberano. E Deus nunca deixou de reinar. Deus nunca deixou de governar. Só que o próprio Elimeleque falha na sua identidade, de estar debaixo do governo de Deus quando ele decide fugir e ir para Moabe, onde Deus não está governando e operando exclusivamente como povo lá. Então olha só que interessante o que Elimeleque está fazendo. Elimeleque pensa assim: é melhor eu estar onde eu tenho a barriga cheia do que estar no lugar que Deus propôs para a minha vida. Uma decisão totalmente equivocada. E aqui está o pavimento para o desastre, porque Elimeleque sabia o que significava estar em Moabe. Talvez nós não sabemos hoje por conta da distância geográfica, então eu vou te dar mais algumas informações bíblicas e teológicas. Não existia adoração ao Deus verdadeiro em Moabe. Elimeleque sabia disso. Eles são idólatras, eles são adoradores do Deus Kemosh. Eles fazem tipos de sacrifícios absurdos, eles matam crianças. No passado, eles dificultaram o caminho dos próprios israelitas, quando estavam saindo do Egito, eles fecharam as portas. E se o relacionamento com o Deus verdadeiro estava ligado à terra prometida naquela época,
Elimeleque decidiu levar não somente ele, mas toda a sua família para longe de Deus. Olha que loucura! Para longe da comunhão, para longe dos amigos, da família, para longe da presença de Deus. Desastre anunciado, pois escolhas erradas pavimentam o caminho para o desastre. Chegaram em Moabe e lá ficaram. Então o que aconteceu? O texto continua: morreu Elimeleque. Acontece, gente, ninguém espera isso, né? Acontece, ué. Eu tenho uma longa jornada de vida, né? Eu espero chegar muito bem na vida, como o Onofre está, né? Saúde melhor que de muita gente aqui com 32 anos, né? Então, aqui, obrigado. Então eu quero chegar com esse físico, com essa disposição do Onofre, mas pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. São circunstâncias adversas que acontecem na vida comum. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom, Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos do seu marido. Gente, pequenas concessões geram grandes decepções. A gente precisa estar atento a isso. A expectativa era acabar com o sofrimento e ter comida. Você acaba com o sofrimento, você tem comida, então você tem paz, você tem uma vida alegre, correto? Eu estou indo para Moabe. Talvez ele tenha avisado alguns amigos, os vizinhos. Como assim, Elimeleque? Moabe? Por que você está indo para Moabe? Tem tribo aqui no Rio de Jordão, você está indo para Moabe. Moabe, Deus não está lá. O que Moabe responde? A gente vai conjecturar aqui. Que é o que a gente faz? Não, calma. É rapidinho. É temporário. Eu já volto. É que assim, é mais fácil. Lá tem pão, lá tem comida. Eu me ajeito rapidinho, eu faço um pé de meia e já volto. Eu vou continuar orando. Eu vou resolver e já volto. Nós somos especialistas em inventar justificativas para irmos contra o que Deus revelou. Não adianta a gente ficar com a mãozinha cheia de pedra para atacar no Elimeleque. Elimeleque sou eu. A gente é cheio de justificativa para falar, não, é rapidinho, já volto. Não, eu vou conseguir. Não, é por um momento. Vá em frente. Né? Hoje a sociedade ainda empurra. Vá em frente. Faça o que o seu coração mandar. Seja feliz. Faça o que você quiser. Só que pequenas concessões geram grandes decepções. A escolha de Elimeleque não só atinge, como intensifica toda a dor familiar. Em especial, a pequena concessão afeta profundamente quem? Sua esposa, Noemi. Noemi, nome belíssimo, do hebraico Naomi. Significa, sabe o quê? Aquela que é agradável. Aquela que exala doçura, a doce e agradável Noemi, ou Naomi. Porém, em Moabe, ela não tem condições de ser agradável e nem doce, por conta de todas essas consequências de uma decisão pecaminosa do seu marido. A vida dela se torna uma tragédia. A vida de Noemi vai do caos até a ruína da desesperança. Uma tragédia em 3 movimentos, onde, preste atenção, os golpes que ela toma, né? O primeiro golpe foi a viuvez. Elimeleque morreu em Moabe. Perder o cônjuge nunca é fácil, pois é perder parte de si mesmo. Mas naquela época era ainda pior, por conta da estrutura patriarcal da sociedade. Naomi era totalmente dependente do seu marido. Ela não podia sair como nos dias de hoje, aplicar um concurso, trabalhar, resolver a vida e sustentar os seus filhos. Não, ela estava destinada à fome, ao abandono. Então o primeiro ponto, o primeiro golpe foi a viuvez. O segundo golpe, a ausência de netos. A narrativa não apresenta a presença de crianças. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Quem é vó, levanta a mão. Levanta a mão, vô e vó. Tem que levantar com alegria. Quem é vô e vó? Olha só, vô e vó. Eu preciso perguntar se é bom? Né? Não preciso, né?
Alguns já diriam que vovô e vovó são papai e mamãe com açúcar, né? Outros diriam que ser vô e ser vó é receber só a sobremesa, né? É a alegria, muda a dinâmica de uma família, transforma sofrimento em alegria com o nascimento de um netinho e de uma netinha. Vocês, vovôs e vovós, sabem, portanto, da alegria do que eu estou falando. Seriam os netos que ao menos trariam um alento emocional ao coração enlutado de Noemi. Poder de um neto, poder de uma neta, para gerar alegria num coração enlutado é maravilhoso. E para ela em especial, seria fundamental para resguardar o seu futuro. Mas como ruins podem piorar, veio o maior golpe na vida daquela mulher, a perda de seus filhos. E aqui, nós estamos diante, talvez, da maior tragédia humana. Uma mãe enterrar um filho. Noemi enterra seus 2 filhos. A gente não tem a dimensão da dor. Eu seria negligente se eu tentasse expor aqui o que seria a dor da perda de um filho. Eu seria negligente de achar que a dor da perda de um filho, de um pai, seria maior do que de uma mãe, porque não é. Nós sabemos que não é. A dor de uma mãe é profunda. Noemi é atingida por calamidades inexplicáveis, perdas de valor inestimáveis, a vida dos seus filhos, a vida do seu marido. Ela não é inteira mais, ela é metade porque perdeu a sua metade. Ela não é completa, ela não é feliz mais porque perdeu seus 2 filhos. Ela é privada de segurança, de sustento e esperança. Seu marido e seus filhos morreram. Ela está sozinha. Ela está sozinha, com 2 noras moabitas, de outra terra. Que quando acontece essa situação, a fase inicial do luto passa, é natural que elas vão viver a vida delas com outras famílias, constituindo novas famílias, e aquela mãe, aquela viúva, fica só. Ela enfrenta grande sofrimento. A gente pode fazer um paralelo. Se há a figura masculina da Bíblia, sofrimento, no personagem Jó, há a figura feminina do sofrimento no personagem Noemi. Ela perde. Pequenas concessões geram grandes decepções. Aqui geraram tragédias. É claro que eu preciso tomar o cuidado exegético e hermenêutico aqui, de a gente não fazer uma relação direta da decisão de Elimelec com toda a tragédia que veio sobre Noemi. A gente não pode chegar a essa conclusão direta, porque o texto não nos fornece essa conclusão. Porém, de outra forma, nós seríamos negligentes se ignorássemos o fato de que a sua decisão, a decisão de Elimelec, sim, pavimentou um caminho para a tragédia. E as suas concessões, sim, aprofundaram o sofrimento de toda a sua família. Aprofundou o sofrimento de Noemi. O texto bíblico nos diz que eles moraram por quase 10 anos em Moabe. Não foi um tempinho, não foi um logo eu já volto. 10 anos. Elimelec permitiu, antes de sua morte, que a sua família ficasse longe da presença de Deus. 10 anos, ele, como líder espiritual do lar, permitiu que a sua família não desfrutasse da comunhão com o seu povo e da comunhão com o Deus verdadeiro. Quando Elimelec morre, o filho mais velho não lidera um retorno para o lar, porque talvez não tenha sido ensinado pelo seu próprio pai a importância de estar com o seu povo. Ele continua lá. Ele adquire família lá, ninguém pensa em retornar a Belém, a pequena concessão se tornou definitiva, por isso que a gente tem que tomar cuidado com pequenas concessões. Pequenas concessões podem se tornar definições. A gente precisa tomar cuidado, sabe com aquelas frases? Não faz mal faltar um domingo só na igreja. Veja bem, eu vou fazer uma concessão aqui, só hoje eu não vou orar, hoje eu estou com preguiça, não vou fazer isso. Estou muito atarefado agora para estar com o povo de Deus. Mas olha, pastor, fica tranquilo, é só temporário. Pastor,
quando as crianças crescerem um pouco mais, eu vou voltar para a igreja. Porque sabe como é, né, pastor? Como são as crianças. Gente, em nome de Jesus, que desculpa maldita é essa, com todo respeito, você colocar um peso sobre as crianças? As crianças são bem-vindas na casa de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que criança dorme, acorda, chora, tem que mamar, tem que parar a viagem para dar a papinha. Tudo isso é maravilhoso, não é problema. Traz elas para a casa do pai, traga as crianças para o parquinho, mas não dê desculpa, e não coloque a sua preguiça culpando uma criança. Fala assim, pastor, eu não quero, eu sou um preguiçoso, eu sou um negligente, mas não culpe os seus filhos, porque as crianças pequenas, elas não são difíceis, as crianças pequenas, elas são presentes de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, mas agora, sabe o que é? Eu nem casei ainda, eu nem estou namorando, eu estou me preparando para um concurso, e eu só tenho domingo para estudar para o concurso, é por isso que eu não estou indo para a igreja, mas a hora que eu passar no concurso eu volto para a igreja. Desculpas, pequenas concessões, que geram permanência, onde conclui-se no talvez você nunca mais volte para a igreja, talvez você nunca volte para a presença dos seus irmãos e irmãs, e você nem lembra mais por que você deixou de ir para a igreja. É mais fácil permanecer fora do caminho, do que voltar para Deus. Então, os filhos se casam com mulheres moabitas e depois morrem muito cedo. O texto bíblico não explica o porquê. Certamente Noemi poderia ter perdido maridos e filhos na terra prometida, tá? Isso seria trágico. Eles poderiam ter sido mortos, todos eles, na terra prometida, só que lá ela estaria como família. Lá ela estaria como povo de Deus. Lá ela estaria na presença do Eterno. Lá ela teria pessoas que iriam acolher e abraçá-la no luto. Mas por causa das concessões do seu marido, ela está sozinha em terra estrangeira. Vocês percebem a tragédia de uma concessão? A estadia de Moabe. O que significou a estadia de Moabe? Um funeral, 2 casamentos e mais 2 funerais. Uma estadia em Moabe. Essa é a consequência de uma escolha equivocada. Essa é uma consequência de um desvio da orientação de Deus. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, não dá para ser escondidinho, não. Não dá para você ter um pecadinho de estimação guardado, porque o pecado ele escapa, o pecado ele foge, o pecado ele esparrama, e quando ele esparrama, ele atinge, o seu pecado atinge as pessoas ao seu redor. Mesmo que elas não tenham feito o que você fez. O sofrimento de Noemi foi duramente intensificado pelo pecado de Elimeleque, e tudo foi dando errado, né? Foi virando aquela bola de neve. Eles foram para Moabe, fugir da fome, e foram arruinados. Não tem como dar certo fugir dos propósitos de Deus. Não tem final Disney, sabe? Quando você foge dos propósitos de Deus, não tem um final Disney. Não dá para ignorar o pecado, não dá para fingir que não aconteceu, não dá para você falar assim, ai pastor, eu adoro recomeçar, mas você não quer tratar o pecado lá atrás. Aí você recomeça e fica achando que o final da sua história, você vai estar lá igual a Frozen cantando livre estou, livre estou. Não é assim. Não tem final Disney para quem alimenta ou guarda pecado. Essa é a nossa má notícia. O pecado nos leva à ruína. Em Adão, nós escolhemos desobedecer a Deus e fazer tudo do nosso jeito. A essência do pecado é eu, Laci, fazer tudo do meu jeito. Só que essa decisão lá em Adão afetou todos nós hoje. Todos nós hoje. Arruinou os nossos corações. Tem uma reverberação que nos atinge hoje. Essa é a nossa má notícia. O caos do pecado. O pecado, o que é o pecado? O pecado é a desconexão de um relacionamento com Deus. E essa desconexão, ela gera as atitudes pecaminosas. Em última instância, são as nossas escolhas que vão gerando tragédias. O resultado de toda dor, sofrimento e morte no mundo é o pecado. É o fato de queremos viver a nossa maneira e não a direção divina de Deus. Eu preciso te dizer, se você não percebeu ainda, nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo desconfigurado por causa do pecado. Nós podemos e somos atingidos por situações terríveis. Não tem essa história aí, se você vê pregador falando aí por aí em outras igrejas que se você virar cristão a sua vida vai ser um mar de rosas, é mentira. É mentira. Eu digo mais, a sua vida será pior porque você será perseguido. Então as situações terríveis nos atingem. Circunstâncias inexplicáveis
que é resultado de um mundo em desconexão, ou até mesmo uma disciplina nas nossas vidas, onde Deus vê e fala: eu preciso disciplinar esse meu filho, para que ele volte, para que ele saia do conforto do pecado e volte para os meus caminhos. Se nos rebelarmos e fugirmos, não vai dar certo. Agora, se nos humilharmos e nos arrependermos, nós voltaremos para Deus. O que vimos nessa primeira mensagem é que a rebeldia e fuga, além de não dar certo, amplia o sofrimento das pessoas ao seu redor. A única opção é humilhação e arrependimento. É voltar aos caminhos do Senhor. Voltar para a sua vontade. Voltar para a sua presença. Caminhando para o final. E Noemi. Né? E Noemi? O que será de Noemi? Sozinha? Os caminhos difíceis não significam o abandono do nosso Senhor. Não significa que Ele está distante, não significa que Ele se esqueceu de nós. Deus permanece fiel, e em tudo Ele coordena para o nosso bem. Nenhuma tragédia, irmãos e irmãs, nem mesmo a pior delas, pode impedir que Deus faça aquilo que Ele determinou fazer na sua história, na sua vida. Nenhuma tragédia, nenhum erro, nem a maior tragédia de todas, que é o nosso pecado, pode impedir que Deus haja, que restaure as nossas vidas. O plano de Deus não acaba aqui, na vida de Noemi. Ele tem uma incrível capacidade de transformar o mal em bem. Deus tem essa maravilhosa graça de transformar o sofrimento em alegria. E Ele vai agir na vida de Noemi. Quer saber mais sobre o que vai acontecer na vida de Noemi? Aí, semana que vem, em Ruth, uma história de amor e redenção, tá? Fica aí o spoiler. Deus pode transformar o mal em bem. E agora nós nos aproximamos dessa mesa. E eu te chamo a atenção para o primeiro verso que nós lemos, né? O que está lá no primeiro verso? Na época dos juízes, houve fome na terra. Fome. E onde houve fome? Aonde houve fome? Você pode responder? Em Belém. Em Belém houve fome. Do hebraico Beth-Helem, que significa casa do pão. Houve fome do pão. O drama se inicia quando na casa do pão não tem pão. O drama se intensifica quando uma família tenta buscar pão numa nação que lá atrás negou o pão para o povo de Deus. No meio da tragédia, uma mãe enterra seus filhos. E aí eu te lembro que a primeira mulher da humanidade, Eva, também enterrou seus filhos por causa do pecado. Mas Belém, Beth-Helem, continua sendo a casa do pão. E Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Porque uma outra mulher, que também sepultou o seu filho, ela teve o seu filho em Beth-Helem. Maria gerou Cristo Jesus e o teve em Belém. Foi em Belém, casa do pão, que nasceu Cristo Jesus. Na casa do pão, onde não havia pão, ali nasceu aquele que é conhecido por ser o pão da vida. Essa é a nota de esperança. Essa é a nota de esperança que nós levamos, na certeza que Deus transforma todo o mal em bem. Porque assim Jesus diz, assim Ele declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Não importa a tragédia que você esteja vivendo. Cristo Jesus é o pão da vida. Deus continua governando sobre a sua história e Ele quer transformar toda dor em alegria. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Jesus declara que Ele é o pão da vida. Aquele que come dele nunca terá fome.
Aquele que crê nele nunca terá sede. E diante da mesa de Cristo Jesus, nós somos confrontados pelo nosso pecado, somos confrontados pelas nossas decisões de zona de conforto, mas através do sacrifício de Jesus, o pão vivo, nós somos perdoados e purificados. Nesse momento, ore silenciosamente. Se há algo a ser confessado a Deus, confesse agora. Diga: Deus, eu tomei decisões equivocadas, eu me arrependo disso. Deus, eu gerei concessões que afetaram não só a minha vida, mas a vida de pessoas que eu amo. Deus, eu me arrependo e eu volto para onde eu nunca deveria ter saído, da tua presença. Perdoa-me, Senhor, diga a Ele, purifica-me e me conduza nos teus caminhos. Ore ao Senhor.